Você sabia que existem países onde as mulheres têm dificuldades de ter um relacionamento por falta de homens? Em alguns desses países, as mulheres precisam viajar para fora ou correm o risco de ficarem sozinhas para o resto da vida. Existem países onde 46% da população feminina adulta ainda estão solteiras e, em alguns casos, mulheres com 40 anos que nunca tiveram um único relacionamento. Quer saber quais são esses países? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu irei te apresentar os 10 países com mulheres solteiras por falta de homens ao redor do mundo que eu aposto que você não sabia. Em 10º lugar, Portugal. Portugal é um país localizado a sudoeste da Europa, com extensas faixas litorâneas. O clima é bem agradável se comparado com outros países da Europa. A capital do país é Lisboa, um importante centro econômico e cultural. Grande parte dos brasileiros migram ao país em busca de melhores condições de vida e também por conta do idioma. Em Portugal, o número de mulheres é bem mais elevado que o número de homens. De acordo com as pesquisas demográficas de 2022, o número de mulheres chega a ser de 1 milhão a mais que homens, uma vez que o número de homens contabiliza pouco mais de 4 milhões e as mulheres quase 5 milhões e meio. Com certeza, é um país onde as mulheres estão em busca de um parceiro para se relacionar cedo ou ficarão sozinhas por muito tempo. Em 9º lugar, Noruega. A Noruega é um país localizado na Escandinávia, no norte da Europa. É um país de paisagens deslumbrantes, com montanhas fiordes, ilhas e florestas, e é conhecido por sua natureza selvagem e intocada. Sua capital é Oslo, e o número de habitantes do país passa dos 5 milhões, sendo em sua grande maioria mulheres. Para ser mais preciso, o número de mulheres excede em 50 mil a mais que homens, e essa diferença de gênero na Noruega é principalmente resultado da expectativa de vida mais longa das mulheres em comparação com os homens. Em geral, as mulheres vivem cerca de 84 anos na Noruega, enquanto os homens vivem cerca de 80 anos. Além disso, a taxa de natalidade feminina é ligeiramente maior do que a masculina. O número de mulheres adultas solteiras é de 46%, um dos números mais altos em todo o mundo. Então, mulheres solteiras e adultas é que não falta por lá. Em 8º lugar, Armênia. A Armênia é um país localizado na Europa Oriental, fazendo fronteira com a Rússia ao norte e o Irã ao sul. A língua oficial da Armênia é o armênio, embora muitos armênios também falem russo e outras línguas. A Armênia é um país predominantemente cristão ortodoxa e a religião desempenha um papel importante na vida e na cultura do país. A Armênia tem uma longa e rica história e cultura. O país tem uma paisagem variada, com montanhas, rios e várzeas, e há muitas cidades históricas e monumentos a serem explorados. A Armênia é também um país de música e dança e tem uma vida cultural vibrante, com muitos festivais, eventos musicais e de teatro. O número de habitantes contabiliza pouco mais de 3 milhões, e como já era de se esperar, o país conta com um número bem mais elevado de mulheres. São 1,6 milhão de mulheres para 1,4 milhão de homens. Se você está pensando em viajar para a Armênia em busca de um relacionamento, não esqueça de aprender pelo menos o inglês e levar o cristianismo a sério. Em 7º lugar, El Salvador. El Salvador é um país localizado na América Central. A capital também é San Salvador, e a língua oficial é o espanhol. Banhado pelo Oceano Pacífico, é um país de tamanho médio, com uma população de cerca de 6,5 milhões de habitantes. El Salvador é um país com uma variedade de atrações turísticas, incluindo praias, montanhas, cidades históricas e monumentos arqueológicos. A maioria da população de El Salvador é católica, embora também haja uma presença significativa de evangélicos e outras denominações cristãs. O número de mulheres no país é mais elevado que o de homens, contabilizando 52 homens para cada 48 mulheres. Em 6º lugar, Estônia.
A Estônia é um país localizado na Europa Oriental. É um país pequeno, com uma população de cerca de 1,3 milhão de habitantes. A língua oficial da Estônia é o estoniano, embora muitos estonianos também falem inglês e outras línguas. A Estônia é um país desenvolvido, com uma economia forte e uma das mais altas taxas de crescimento econômico na Europa. A indústria de tecnologia da informação é um setor importante da economia da Estônia, e o país é conhecido por seu alto nível de inovação e criatividade. O país também enfrenta um desequilíbrio entre o número de homens e mulheres. Atualmente, o número de homens é relativamente mais baixo em relação ao número de mulheres que residem no país. São 52 mulheres para cada 49 homens. Em quinto lugar, Islândia. A capital da Islândia é Reykjavik. É um país de tamanho médio, com uma população de cerca de 364 mil habitantes. Um dos maiores problemas desse país é a falta de homens para essas mulheres, uma vez que existem 200 mil mulheres para 185 mil homens. As mulheres são tratadas com muita igualdade por lá e possuem grande reconhecimento nas suas áreas de atuação. O grande problema em viajar para esse país é por conta do seu clima muito instável e muito frio. Não é à toa que é conhecido como a terra do fogo e do gelo. As pessoas costumam frequentar clubes para tomar banho quase todos os dias nas águas termais e aliviar o corpo do frio intenso. Uma curiosidade interessante sobre este país é que por lá existe a profissão mais esquisita do mundo, que podemos chamar de fiscal de banho, onde um segurança pode dar uma espiadinha no banheiro para se certificar que você está tomando seu banho corretamente. Isso acontece na recepção dos clubes dos lagos termais, também conhecido como os Lagos da Juventude. Em quarto lugar, Finlândia. A Finlândia é conhecida por sua educação de qualidade, sendo classificada como o melhor sistema educacional do mundo em 2021. A Finlândia é famosa por sua paisagem natural deslumbrante, incluindo milhares de lagos e florestas densas. O país também encontra-se na Europa do Norte, fazendo fronteira com países como a Rússia, Estônia e Suécia. A língua oficial da Finlândia é o finlandês, embora muitas pessoas também falem sueco e inglês. O país tem uma paisagem variada, com florestas, lagos, rios e montanhas, e há muitas cidades e monumentos históricos. O número populacional, por sua vez, é de 5,5 milhões de habitantes, sendo o número de mulheres bem mais elevado que o de homens. É possível encontrar mulheres de 40 anos que nunca tiveram um único relacionamento por lá. Em terceiro lugar, Belarus. Belarus também é um país localizado na Europa Oriental, fazendo fronteira com diversos países como a Rússia, Ucrânia, Polônia e Lituânia. A língua oficial de Belarus é o bielorrusso, embora muitas pessoas também falem o russo e outras línguas. O número de mulheres no país é mais elevado que o de homens. São 9 milhões de pessoas, sendo mais da metade mulheres. Mas uma curiosidade interessante sobre as mulheres de Belarus é que elas tendem a ter um alto nível de educação, com muitas mulheres estudando e trabalhando em campos como a ciência, a tecnologia, a saúde e a educação. As mulheres de Belarus são conhecidas por sua beleza, elegância e estilo. Elas gostam de se vestir com roupas elegantes e atuais, e muitas mulheres são adeptas de tratamentos de beleza e cuidados pessoais. As mulheres de Belarus também são conhecidas por sua força e determinação. Elas são capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos, e muitas mulheres são líderes em suas respectivas áreas de atuação. Em segundo lugar, Rússia. A Rússia é um país localizado na Europa e na Ásia. O número de mulheres é muito mais elevado que a quantidade de homens que residem no país. São 73 milhões de homens e 84 milhões de mulheres, um número desequilibrado, fazendo com que uma parte da população feminina saia do país para conseguir um relacionamento. Elas gostam de se vestir com roupas elegantes, não importa se uma mulher está indo à padaria ou tirando o lixo para fora de casa. É sempre importante estar bem vestida e maquiada. Esse é o lema das mulheres russas. É preciso chamar a atenção com a aparência e a elegância para depois notarem a nossa beleza interior.
Em primeiro lugar, Dinamarca. A Dinamarca é um país localizado na Europa do Norte e possui uma das maiores taxas de mulheres solteiras do mundo, com cerca de 52% das mulheres solteiras em idade adulta. A Dinamarca é conhecida por sua alta qualidade de vida, sendo classificada como o segundo país mais feliz do mundo em 2021. As mulheres têm acesso ao mesmo tipo de educação, trabalho e oportunidades que os homens, e há uma forte cultura de igualdade de gênero no país. Por conta do alto número de mulheres no país, a Dinamarca tem uma das mais altas taxas de participação feminina no mercado de trabalho do mundo, com mais de 80% das mulheres trabalhando. Com certeza, é um país que vale a pena conhecer de perto. Qual desses países você mais gostou de saber que existem mais mulheres que homens? Deixe o seu comentário, grande abraço e até o próximo vídeo.